professor Didier aqui de novo para mais uma aula de língua portuguesa. Estavam com saudade de mim? Eu estava com saudade de vocês. Temos um horário novo, né? Temos um jeito novo de novo de fazermos essas nossas aulas online. Estou bem animado com esse jeito novo. Afinal, vão ser 3 aulas de lives de língua portuguesa por semana, de manhã e à tarde. Também teremos aula gravada. Hoje, terça-feira, vocês têm uma aula gravada comigo, né, sexto ano. Tanto o pessoal da manhã quanto o pessoal da tarde. Certo? O pessoal da tarde vai ter uma live comigo. Pessoal da manhã, então presta muita atenção em todas as coisas que eu vou explicar agora, né? A dica que eu sempre dou: dá um stop no vídeo, pensa, escreve, né? Volta caso você não tenha entendido e sempre pergunta nos comentários do vídeo, beleza? Da aula, né? Ministrada lá no Google Classroom. Módulo 29, né? Vamos falar sobre recursos coesivos do texto, abridor de latas, conectores e repetição. Bom, o que é um texto coesivo, né? Como eu formo um texto coesivo? É um texto que tem que ser entendido, compreendido pelo meu leitor. Como eu chego nessas percepções? Observem o título: conectores. Como que eu conecto uma fala a outra fala? Como que eu junto, como eu uno as orações de um texto, formando os parágrafos, formando o enredo, criando a história? Como que eu faço isso? Não é mesmo? Como os autores fazem isso? Notem que para o texto aqui tem um diagrama, olha só, que a palavra se liga por meio dos advérbios, dos provérbios, das conjunções, né? Todas as palavras vão se conectando. Como que a gente faz isso, né? Para formar esse texto, né? Então, questão número 1, presta atenção. Notaram que parece um emaranhado de fios, né? De eletrônica, né? Na área da elétrica e da eletrônica, a função dos conectores é unir 2 dispositivos, né? Acender e apagar a luz, por exemplo. Como fazem os pinos de uma tomada ou de um cabo que conecta uma impressora a um computador. Textos também precisam de conectores, mas de outro tipo. Qual seria a função dos conectores em um texto, sabendo que conectar significa unir? Conectar, unir uma oração a outra. Juntar uma ideia com outra de maneira coesa. O que quer dizer isso? De maneira que faça com que o seu leitor entenda aquilo que ele está lendo, né? Conectando ideias. Releia a frase extraída do texto, o abridor de latas. Passaram-se... Um pouquinho aqui que eu passei sem querer. Passaram-se 50 anos e a tartaruga não apareceu. Que palavra é o conector das 2 orações? Lembrem que para ser uma oração tem que ter um verbo. Então, passaram-se 50 anos. Passaram-se, um verbo. E a tartaruga não apareceu. Apareceu outro verbo. Então, que palavra aqui eu uno essa oração a essa oração aqui? É a palavra e, não é mesmo? O e está unindo essas 2 orações. Passaram-se 50 anos e a tartaruga não apareceu. O e uniu uma frase, uma oração a outra. Atividade oral. Vamos conversando sobre ela então aqui. O conto Abridor de Latas, que vocês já leram faz tempo, né? Nem vou ler de novo.
Se quiser, você pode retornar o texto para ler, né? Inicia com uma epígrafe. Epígrafe, para quem não lembra, é o título ou frase colocada no título de um livro, um capítulo, em um poema, e que serve para caracterizar ou situar o motivo da obra. Para que serve? Pela primeira vez no Brasil, um conto escrito inteiramente em câmera lenta. É para você saber que foi escrito assim, bem lento. O que significa câmera lenta? É aquele recurso cinematográfico, né, de filmagem, que as coisas demoram para acontecer, né? Câmera lenta, né? Movimentos bem lentos. Brincadeira mesmo. Continuando. Agora sério. O que a sequência das ações das personagens do conto tem a ver com a câmera lenta? Bom, elas sempre demoram muito, anos e anos para fazer as ações, né? Que recurso predomina no conto para marcar a lentidão das personagens? Sempre colocando a passagem de tempo, quanto tempo foi gasto, né, para aquelas ações acontecerem, né? Então é um recurso que sempre está presente no texto. Quanto demora para as tartarugas demoram para executar cada ação. E releia o período que inicia o conto. Olha só. Quando esta história se inicia, já se passaram 500 anos. Tal a lentidão com que ela é narrada, né? Quais palavras conectam as orações dando ideia de tempo? Ideia de tempo. Ó, quando dá ideia de tempo, o já dá ideia de tempo também, né? Já se passaram 500 anos. É tal a lentidão. Então, quando e já mostram a ideia de tempo, né? Então, eles são conectores textuais, como eu acabei de mostrar para vocês. Eles conectam um texto ao outro, né? Muito bem. E a gente usa esses recursos, pessoal, sem nem perceber que a gente usa esses conectores no nosso dia a dia, né? Eu vou mostrar aqui para vocês 2 exemplos que a apostila pede. Olha só, tá até sublinhado aqui no exemplo 2, olha só. Tem o exemplo 1 e o exemplo 2. Exemplo 1. As tartarugas têm como protegido... Desculpa. As tartarugas têm o corpo protegido por uma carapaça. Os répteis têm o corpo coberto por escamas. As tartarugas são capturadas pelos homens. O projeto Tamar protege as tartarugas. A preservação das tartarugas marinhas tem ocorrido no litoral brasileiro. Esse exemplo 1, ele está sendo conectado uma frase a outra? O que vocês acham? Tá vendo ali que só tem pontos? As tartarugas têm o corpo protegido por uma carapaça. Ponto. Entenderam? Não tem uma coisa que está conectando a outra. A primeira frase não está conectada à segunda, ela tem um ponto no meio. Ok? Vamos ver agora como fica um texto que tenha conexão. Olha só. As tartarugas são répteis com o corpo protegido por uma carapaça. Entre as várias espécies, existe a conhecida como tartaruga marinha. Visto que ela vem sofrendo ameaça de extinção devido à captura pelos humanos, foi criado o projeto Tamar para proteger esses animais no litoral brasileiro e preservar a espécie. Notaram que essas palavras conectam uma frase a outra? O entre, o como, o visto que, o para e o e? São os conectores, ok, turma? Então, entre, né? Entre as várias espécies. O entre, ele mostra o lugar onde essas várias espécies estão. O como, o modo, o jeito que elas são. O visto que,
a causa, o motivo pelo qual elas são assim. O para, a finalidade. O que é a finalidade? É o fim, né? É o objetivo. Para que serve, né? E o e é a adição. Olha como o e é usado aqui, ó, no litoral brasileiro e esses animais, para proteger esses animais no litoral brasileiro e preservar a espécie. É uma soma. É a proteção e a preservação. Ok? Então, esses aqui são significados desses conectores. Um conecta pelo lugar, o outro conecta pelo modo, o jeito que elas são, a causa, a finalidade e a adição. Ok? Esses conectores aqui são muito importantes, tá? E a gente vai falar deles mais tarde também. Tem um outro nomezinho para eles que eu vou dar para vocês mais tarde, tá? Mas por enquanto eu quero que vocês chamem eles de conectores mesmo, tá? Que servem para conectar uma oração a outra, ok, turma? Ou uma ideia a outra, tá? Esse quadro amarelo aqui eu vou explicar em outra aula, porque agora eu quero fazer um exercíciozinho com vocês. O exercício 1 e o 2 aqui, ó. Quero fazer esses dois exercíciozinhos aqui, beleza? Da atividade 1. Olha só. Releia alguns trechos do texto O Abridor de Latas. Deixa eu só ver quanto tempo a gente já levou. Se eu tenho que correr ou não. Não, dá tempo. Tranquilo. Temos muito tempo. Releia alguns trechos do texto O Abridor de Latas e responda as perguntas. "15 anos se passaram e rapidamente elas tinham arrumado tudo para o Convescote." Convescote é o lanchinho. Mas, súbito, 3 anos depois, súbito quer dizer alguma coisa que acontece na hora, tá? Mas súbito, 3 anos depois, ironicamente, né? Elas percebem que faltava o abridor de latas para sardinhas. O conectivo mas expressa oposição. Estava tudo preparado, mas faltava o abridor. Explique quais fatos se contrapõem no trecho, né? Então, eles estavam com tudo arrumado, mas, né? Pensa aí, escreve. Continua. Ela está demorando muito. Vamos comer alguma coisa enquanto ela não vem? As outras não concordaram rapidamente. Não concordaram. Rapidamente, 2 anos depois, e esperaram mais 17 anos. Aí, a outra tartaruga disse. Então, até 2 anos depois e esperaram mais 17 anos. Os conectores que garantem a sequência dos fatos narrados no último parágrafo, aqui nessa parte, né? Aqui. Deixa eu só tentar sublinhar aqui por enquanto, só para deixar bonitinho. Tá. Os conectores que garantem a sequência dos fatos narrados no último parágrafo desse trecho estão em destaque. Que sentido cada um deles cria no trecho? Muito bem. 2 anos depois, cria o sentido de quanto se passou. Quanto? O quê? Então, 2 anos depois significa isso aí. E o e? O e eu expliquei agora há pouco. O e, ele dá um sentido, né? De quê? Agora é pouquinho, só volta no vídeo aí que eu já digo. Que eu disse ainda hoje, que o e dá um sentido específico. Aí, a tartaruga disse. Aí, outra tartaruga disse. Então, também é uma passagem, né? Então, eu quero que você me responda aí o que esses
essas expressões 2 anos e aí querem dizer. O mas a gente sabe que é oposição. Eu vou voltar aqui, ó, só para a gente relembrar algumas coisas importantes, tá? Tem lugar, modo, causa, finalidade e adição também. Beleza, turma? Então eu quero que você faça somente hoje, ó, tranquilinho, fácil, essas duas questões aí para mim. Somente essas duas questões, tá? Da página 18. Beleza, turma? 1 e 2. Faz as questões, tira a foto e me manda. Ok? Qualquer dúvida, como eu sempre digo, pergunta nos comentários que eu respondo ainda hoje, o mais rápido possível. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima! Se você não entendeu alguma coisa, pergunta. Não esquece, pode voltar o vídeo também que está tudo explicado ali, tá? Tchau, tchau!